Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Israel ameaça o Brasil após soldado israelense ser alvo da justiça brasileira. Na Rússia, Ucrânia lança novo contra-ataque na região de Kursk e Zelensky afirma que quase 15 mil russos já foram abatidos. Na América do Sul, a situação é tensa por conta da possível posse de Maduro e da oposição suscitada por Edmundo Gonçalves. Nesse vídeo, vamos descobrir o que está acontecendo na geopolítica do mundo agora. Um parlamentar israelense fez ameaças contra o Brasil e chamou nosso país de patrocinador de extremistas. Isso aconteceu após um soldado das Forças de Defesa de Israel ser alvo da justiça brasileira. A declaração foi publicada pelo político Dani Laus em redes sociais. E Laus ocupa uma das cadeiras da Assembleia de Israel, conhecida como Knesset, e prometeu que o Estado israelense não ficará de braços cruzados diante da perseguição de seus soldados. Em suas palavras, o Brasil se tornou um Estado patrocinador de extremistas. Em vez de persegui-los, persegue um soldado das Forças de Defesa de Israel, um judeu que sobreviveu a uma situação brutal e protege o seu povo. É uma pena que não será perdoada. Israel não ficará de braços cruzados diante da perseguição de seus soldados, e se o Brasil não corrigir os seus hábitos, pagará um preço. No dia 30 de dezembro, a Justiça do Brasil acatou um pedido da Fundação Hind Rajab, instituição pró-Palestina, para que o soldado Yuval Wagdani fosse investigado pela Polícia Federal. O militar estava de férias no Brasil e é acusado de praticar crimes de guerra na faixa de Gaza. Ele estava em território brasileiro desde dezembro de 2024. Após o anúncio da decisão que determinou sua investigação, ele abandonou o Brasil ajudado pela embaixada israelense. Após os acontecimentos, a Polícia Federal solicitou no dia 6 de janeiro que a Justiça reconsiderasse a determinação de investigar Yuval Wagdani. O documento encaminhado ao Ministério Público Federal argumentou que não há elementos para a instauração da investigação. A PF deixou claro no pedido que o israelense já deixou o Brasil e que a medida abre precedente para a criação da competência brasileira para investigar qualquer ação de estrangeiros fora do país. A polícia também alegou que no país não há lei que tipifique crimes contra a humanidade. Os investigadores também ponderam não haver condenação contra o soldado no Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra. O pedido inicial de investigação foi feito por meio de uma notícia-crime formulada pelos advogados Mayra Machado Frota e Caio Patrício de Almeida. Eles alegam que Yuval é um possível criminoso de guerra. Para eles, o Estado brasileiro tem o dever de reprimir tais crimes, mesmo que tenham sido cometidos fora do território nacional, porque assinou tratados internacionais como a Convenção de Genebra e o Estatuto de Roma. Segundo a Radio France International, casos semelhantes aconteceram com militares israelenses de férias no Chipre, Eslovênia e na Holanda nas últimas semanas. Mudando de assunto, agora vamos para as notícias vindas da Rússia. A questão da guerra continua por lá, como tem acontecido nos últimos anos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse no dia 6 de janeiro que Putin sofreu fortes perdas em 5 meses de combate na região de Kursk. O presidente afirmou que as forças ucranianas já abateram quase 15 mil russos. Durante a operação de Kursk, o inimigo já perdeu 38 mil dos seus soldados somente nessa direção, com quase 15 mil dessas perdas sendo irreversíveis, disse Zelensky em seu discurso noturno em vídeo. No entanto, o discurso do ucraniano não citou ou mostrou fontes para os números. A incursão surpresa da Ucrânia em Kursk começou em agosto e conquistou partes do território. A Rússia, no entanto, diz que recuperou grandes partes das regiões. Os ucranianos lançaram uma nova ofensiva no último dia 5, mas ofereceram poucos detalhes. Informações ocidentais afirmam que 11 mil soldados norte-coreanos estão lutando pela Rússia na região. Putin não comentou sobre o assunto. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que o avanço ucraniano foi frustrado e que a sua força principal foi destruída perto do assentamento de Berdim. O lugar fica nos arredores de uma estrada que vai para
o Nordeste rumo a Kursk. O ministério também disse que as forças russas capturaram a cidade de Kurakov, além de outras conquistas no leste da Ucrânia. Berdim é uma cidade estratégica em termos energéticos e econômicos, e por isso, a força principal de Kiev rumou para lá com 2 tanques, uma dúzia de veículos blindados e uma unidade de demolição. Mesmo com as alegações de vitória vindas do Ministério Russo, blogueiros militares pró-Kremlin admitiram que os russos estavam sob pressão em Kursk. Há cada vez mais equipamentos de guerra eletrônica do inimigo ativos na área, o que dificulta o uso de drones, disse o famoso blogueiro pró-russo Rybar, que é próximo aos militares russos e tem mais de 1.300.000 seguidores. Diva Maiora, blogueira pró-Rússia, compartilhou imagens de uma coluna de veículos blindados ucranianos na neve no Telegram. O presidente Vladimir Putin, que substituiu seu ministro da Defesa em maio, disse que as forças russas estão avançando muito mais efetivamente e que a Rússia alcançará todos os seus objetivos na Ucrânia, embora ele não tenha dado detalhes. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse acreditar que os principais objetivos de Putin são ocupar toda a região de Donbass, abrangendo as regiões de Donetsk e Luhansk, e expulsar as tropas ucranianas da região de Kursk. Continuando nosso passeio geopolítico, chegamos ao nosso continente. A América do Sul está tensa por conta da eleição venezuelana e possível posse do ditador Nicolás Maduro. Até amanhã de segunda-feira, dia 6, o presidente venezuelano não havia convidado formalmente a presença do Brasil na posse. A previsão é que ocorra no dia 10. O gesto foi visto como um sinal de distanciamento entre Lula e Maduro, após as eleições do ano passado. O Brasil não reconheceu a vitória de Maduro e condicionou o reconhecimento à apresentação pelo governo venezuelano das atas eleitorais. Isso nunca aconteceu. Em novembro, o governo brasileiro barrou a entrada da Venezuela nos BRICS. O fato irritou Maduro. Fontes diplomáticas dizem que os 2 líderes não se falam há meses. O plano brasileiro para a posse é enviar a embaixadora do Brasil em Caracas, Gilvânia de Oliveira, caso o convite chegue. Para os diplomatas brasileiros, o envio simboliza a manutenção de relações diplomáticas entre os 2 países, ainda que o reconhecimento por parte do Brasil da vitória de Maduro esteja suspenso. No ano passado, enquanto ainda estava exilado na Espanha, Edmundo Gonçalves disse que estaria no território venezuelano no dia 10 de janeiro para tomar posse. Gonçalves alega ser o legítimo presidente eleito das últimas eleições presidenciais de Caracas. Em entrevista ao jornal El País, Gonçalves não revelou como e nem quando retornaria, mas ainda afirmou que a líder da oposição, Maria Corina Machado, que segue buscando apoio de outros países para confrontar Maduro, seria sua vice-presidente. Com o dia da posse batendo às portas, Edmundo já está na América do Sul e tem visitado alguns países para angariar apoio. A sua visita tem causado rebuliço. O governo da Venezuela rompeu relações com o Paraguai após apoiar Edmundo Gonçalves. A Venezuela decidiu, no pleno exercício da sua soberania, romper relações diplomáticas com a República do Paraguai e proceder à retirada imediata do seu pessoal diplomático acreditado naquele país, declarou o Ministério das Relações Exteriores venezuelano em comunicado. O presidente paraguaio Santiago Peña expressou apoio a Gonçalves numa conversa telefônica. A Venezuela alegou que Peña ignorou o direito internacional e o princípio de não intervenção. Caracas já havia rompido relações com os Estados Unidos em 2019, depois do apoio declarado ao opositor Juan Guaidó. Um governo interino simbólico chegou a ser instaurado, respaldado por cerca de 50 outros governos. Depois que vários países alegaram fraudes nas eleições venezuelanas, Maduro retirou seu pessoal diplomático da Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai. No caso do Paraguai, a saída do pessoal diplomático venezuelano foi exigida pelo país após Caracas romper relações.
O governo exige que o embaixador Ricardo Capella e o pessoal diplomático acreditado no Paraguai abandone o país nas próximas 48 horas, diz o comunicado, que ratifica o firme e contundente apoio do Paraguai ao direito do povo venezuelano a viver numa democracia. Edmundo Gonçalves também se reuniu com o presidente argentino Javier Milei. Na ocasião, foi ovacionado por refugiados que lotaram a Praça de Maio, segundo o site Infomoney. Milei declarou publicamente apoio a Gonçalves e o chamou de presidente eleito. O argentino disse que as suas ações são o que a defesa da liberdade exige. O plano do opositor a Maduro era se reunir com o presidente uruguaio Luiz Lacalle Pou e com o chanceler Omar Paganini. O Brasil não está entre os destinos de sua viagem. Ele deseja visitar apenas países com maior alinhamento ao seu discurso de oposição. O líder da oposição da Venezuela se reuniu com Joe Biden nos Estados Unidos no dia 6 de janeiro. Gonçalves também disse ter entrado em contato com a equipe do presidente eleito Donald Trump. A reunião em Washington foi, de acordo com o venezuelano, longa e frutífera. Portanto, o opositor segue atraindo apoio no continente americano. Mesmo assim, ainda existe a possibilidade de que o seu retorno para o país natal acabe de uma maneira negativa. O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, alertou que o opositor será preso se voltar ao país. Portanto, a situação segue bastante tensa. Diante de tantos eventos geopolíticos relevantes, gostaríamos de saber a sua opinião sobre cada um deles. Como sempre, o Brasil faz parte do contexto geral e pode sofrer consequências vindas de algumas dessas ações. Nós ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.